Fala pessoal, vamos falar então sobre o capítulo 8, a crise de 29, que é chamada também de a Grande Depressão ou crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou a quebra da Bolsa, enfim, ok? Então essa foi a maior crise da história, a maior crise econômica da história da humanidade que se tem conhecimento, né? Da história da humanidade pós-capitalismo, né? Visto que existe uma grande diferença da crise de 29 em relação às crises que antecederam essa crise, porque crise sempre existiu na história da humanidade. Só que a crise de 29, sendo uma crise dentro do sistema capitalista, ela inaugurou um tipo de crise não por conta da falta de produção, mas pelo contrário, né? É uma crise de superprodução. Então a crise de 29, já pode anotar aí, ela foi causada por uma superprodução e não por falta de produção, ok? Então vamos entender isso, né? E o porquê que isso causou a crise. Então a crise é após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi entre 1914 e 1918 e a crise, perdão, foi em 1929, né? 11 anos, portanto, depois da guerra. American Way of Life era o estilo de vida americano, né? Que os Estados Unidos propagavam para o mundo, né? Como se fosse o modelo ideal, até porque os Estados Unidos foram o país, né, que mais se deram bem no contexto da Primeira Guerra Mundial, porque só entraram no finalzinho da guerra, ganharam muito dinheiro abastecendo Inglaterra e França no conflito, e os Estados Unidos, ao sair da Primeira Guerra Mundial, saíram mais fortes do que entraram, e a população americana estava extremamente otimista, né? Pleno emprego, o padrão de consumo, né, elevou muito, a indústria que acelerou durante a guerra passou a desenvolver bens de consumo cada vez mais modernos para facilitar a vida das pessoas. Então, os Estados Unidos, nos anos 20, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, passou por um processo muito grande de otimismo, né, de euforia mesmo, que é chamado de os loucos anos 20. Inclusive, eu gosto muito, né, não tem nesse slide, uma charge que mostra, né, quando a gente está falando da crise de 29, uma família americana num carrinho carregando um monte de compra, né? E aí a charge mostra coisas que tipo não caberiam no carrinho, como a geladeira e coisas do tipo. Mas isso está mostrando e satirizando justamente, né, que o poder de consumo do americano se elevou muito nos anos 20, gerando esse clima de euforia aí, chamado de os loucos anos 20, ok? Então, isso aí são algumas cenas, né, algumas imagens dos filmes dos filmes americanos que desde aquela época e até hoje, né, buscam propagar, né, o estilo de vida americano como se fosse o melhor. Aí o texto vai falar rapidamente sobre as técnicas de produção, né, que ocorreram na Revolução Industrial, fazendo com que a produção aumentasse muito, né? E aí a gente começou a ter superprodução não só agrícola, mas superprodução industrial, né? Sobretudo a superprodução industrial. Por quê? Porque os Estados Unidos, durante o período de guerra, da Primeira Guerra Mundial, eles estavam com o pé no acelerador da produção. A produção, a indústria americana estava a todo vapor entre 1914 e 18. Só que, ao fim da guerra, né, essa produção vai diminuir. Não imediatamente, até porque quando acaba a guerra, Inglaterra, França, Europa de forma geral, ainda está com a sua economia muito debilitada. Então, ainda que não haja mais guerra, eles não têm como produzir o que eles consomem, né? Os produtos manufaturados e tal. Então, ainda nos primeiros anos após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus vão continuar comprando mercadoria dos Estados Unidos. Só que, à medida que esses países
começam a recuperar a sua economia lá por volta de 1925, 23, 25, né? Aí esses países diminuem as importações dos produtos americanos. Isso, né, será bom ou ruim para os americanos? Ruim, né? Visto que os americanos não vão conseguir mais vender tanto para a Europa, já que a partir de 1923, 24, 25, os países europeus estão se reconstruindo economicamente e aí passam, inclusive, a adotar medidas protecionistas, ou seja, medidas para proteger a economia nacional desses países. Então, vamos supor, a França, a partir de 1923, 24, 25, ela começa a se recuperar economicamente. Então, o que ela passa a fazer? Ela começa a adotar medidas protecionistas, aumentando os impostos dos produtos importados, para estimular que os franceses consumam os produtos produzidos na França, os produtos nacionais. Isso vai ser bom para a indústria francesa? Para a manufatura francesa? Vai, óbvio, né? Só que para os americanos isso será terrível. Por quê? Porque eles terão mais dificuldade para exportar para a Europa. Então, o consumo dos produtos americanos, por volta de 1925, por aí, diminuiu drasticamente por conta da recuperação da economia, das economias europeias, além, obviamente, do fim da guerra. Mas, como eu disse, não é? O fim da guerra não é sentido de uma hora para outra, visto que os países que estavam envolvidos na guerra, como Inglaterra e França, que embora tenham saído do lado vencedor da guerra, eles estavam ainda com a economia muito debilitada, então continuaram comprando, comprando dos Estados Unidos. Só que a partir de 1925, quando eles se reestruturam, há uma diminuição desse consumo dos produtos americanos e a superprodução vai começar a chegar a níveis cada vez maiores lá nos Estados Unidos. E aí qual seria a lógica para evitar o problema? A lógica para evitar o problema, não é, eu acho que todo mundo imagina, que é diminuir a produção, controlar a produção. Só que diminuir a produção, controlar a produção, vai fazer o quê? Vai gerar desemprego, enfim, vai gerar menos lucro e o empresário, o dono da fábrica, não quer isso. Ele quer continuar vendendo em grande escala. E aí entra em cena uma teoria, né? Uma ideia, uma ideologia que é muito forte nos Estados Unidos, que é a ideia do liberalismo econômico, ou seja, a ideia de que o Estado não deve intervir na economia. Então, lá nos Estados Unidos, existe essa ideologia de forma muito forte de que o Estado não deve intervir na economia. Quando se viu que a superprodução estava alcançando níveis, né, exagerados, digamos assim, pensou-se até, obviamente, em controlar a produção. Só que se controlasse a produção, ia ter que abandonar os princípios do liberalismo. E os Estados Unidos não fizeram isso, né, porque preferiram levar o liberalismo adiante, acreditando que cedo ou tarde, que uma hora ou outra, a economia se autorregularia, né? O liberalismo acredita que a economia se autorregula, não precisando do Estado fazer interferência. E aí o que aconteceu? A superprodução continuou, né, gerando uma crise, né, primeiro no campo, né, porque o alimento ele não tem durabilidade, né? Então, se ele chegar a um nível de superprodução, ele vai começar a estragar. E os fazendeiros, que antes estavam acostumados a produzir muito por conta da guerra, vão começar a ver os seus produtos estragarem, né, encalharem e ter prejuízos enormes no campo. Vai, não é, também haver uma diminuição do consumo, principalmente por conta da recuperação das economias europeias, como eu já disse, né? O princípio do livre mercado é o princípio do liberalismo, né, que eu já estava explicando. Então, lá nos Estados Unidos, o liberalismo é muito forte, a ideia de que o Estado não deve intervir na economia porque a economia se autorregula. Então, principalmente por conta dessa forte convicção de que o liberalismo é o melhor, né, pensamento, que fez com que a crise não pudesse ser, digamos, evitada, porque as pessoas não queriam, os grandes empresários não queriam controlar a produção, convictos de que a economia se autorregula e cedo ou tarde tudo iria voltar ao normal.
Só que o que aconteceu? À medida que a superprodução ia alcançando níveis cada vez maiores, os produtos ficavam super, mega encalhados, né? E aí as empresas passavam, né, a valer cada vez menos, porque não tinha lucro. O lucro era praticamente, né, zero, visto que não se vendia. E quando se vendia alguma coisa, tinha que se vender a um preço muito barato. O que vai acontecer então? Muitas empresas vão colocar as suas ações, né, na Bolsa de Valores para ser vendida. Só que, como eu acabei de dizer, essas empresas estavam perdendo valor drasticamente. E aí muita gente sabia que não era um bom momento para comprar ação, né, na Bolsa de Valores. E aí todo mundo junto, né, no mesmo momento, tentando vender essas ações, vai acabar gerando, né, uma queda maior ainda do preço dessas ações, porque é a lei da oferta e da procura. Todo mundo queria vender as ações das bolsas na Bolsa de Valores e ninguém queria comprar. E isso vai gerar, não é, um crack, não é? Ou seja, a quebra da Bolsa de Valores, visto que muitos, né, empresários queriam vender as ações e praticamente ninguém queria comprar. Quando isso acontece ao crack da Bolsa de Valores de Nova York, né, o centro, digamos assim, financeiro do mundo, vai haver uma falência de um monte de empresas, né, que de uma hora para outra vão deixar de existir, vai haver uma demissão de pessoas em massa, né, falência de empresas e bancos, muitas pessoas se mataram porque viram suas fortunas, né, sumirem de um dia para o outro. Houve um aumento da população de rua muito grande, né? E um efeito da crise no mundo inteiro, à exceção de um único país. Né? Um único país não teria sido afetado pela crise de 29. Quem imagina aí qual teria sido esse país? Né? Ou até se foi bem menos afetado. Mas é meio que um consenso de que esse país não teria sido afetado pela crise de 29. Quem já sabe qual é esse país? É a Rússia, não é, pessoal? Que já não é mais a Rússia, agora é a União Soviética. Ok? Por quê? Porque ela estava integrada à economia comunista. E a crise de 29 é uma crise do capitalismo. Afeta o mundo inteiro, o mundo capitalista, inclusive o Brasil. Beleza? Então, há uma grande crise econômica nos Estados Unidos, um monte de gente sem emprego, né? Um monte de gente pedindo aí, né? Pedindo comida, pedindo emprego, né? Um monte de gente se matando, enfim. E aí vai haver uma crise generalizada onde o Estado, obviamente, vai ter que planejar, né? Pensar uma forma de contornar essa crise. Ok? Qual vai ser a alternativa que o Estado vai pensar? Né? Depois, num outro módulo, a gente vai falar dos efeitos no Brasil, né? Mas a gente seguindo aqui no módulo 8, capítulo 8, perdão, a gente só vai falar sobre a crise nos Estados Unidos, né? Vamos lá. Então, aí o que vai acontecer? A crise econômica, né, vai gerar, né, uma falência de várias empresas vão deixar de existir de uma hora para outra, vai haver uma demissão de massas, né, de milhões de pessoas, a crise econômica vai afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né, e principalmente os países europeus que tinham acabado de sair da guerra, né, tinha acabado de fazer cerca de 10 anos que esses países estavam saindo da guerra, estavam se reconstruindo e agora vem uma crise econômica sem precedentes, né? Então a situação da Europa também não vai ficar nada tranquila. E aí vai ter que se pensar algum plano, né, para resolver essa crise. Existiam alguns liberais, né, que ainda acreditavam, mesmo diante da crise, que o melhor era não fazer nada, ou seja, deixar que a economia se autorregularia e que em algum momento ela iria, digamos, voltar para o normal. Só que existe um pensamento econômico, né,
que se chama keynesianismo, não é? Esse pensamento foi criado pelo John Maynard Keynes, né, que inclusive dá um nome a esse pensamento, que é o keynesianismo. O keynesianismo é uma doutrina econômica que diz que o Estado deve intervir na economia em alguns casos, né, para garantir, por exemplo, o emprego, né, para garantir assistência social, para garantir o funcionamento da economia. Ok? Então, o keynesianismo é uma doutrina que prega que o Estado tem a missão de intervir na economia em alguns casos. E aí, em 1933, né, ou seja, depois já de passado alguns anos da crise, sem que essa crise tivesse tido uma solução de fato, né, vai ser eleito um candidato chamado Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Roosevelt ele foi eleito, né, com uma proposta chamada New Deal, né, que quer dizer novo acordo, ok? Não é novo dia, é um novo acordo. O que é o New Deal? É o plano econômico do Roosevelt que é sustentado pela teoria do Keynes, ok? Então, o New Deal é um plano keynesianista, né, se é que dá para dizer assim. Então, o Roosevelt ele vai dizer, olha, a melhor coisa que a gente tem para fazer aí para impedir que essa crise piore cada vez mais é usar o Estado como um agente da economia, né, para intervir na economia, né, criando obras públicas, fazendo serviços de assistência social para ajudar o país a sair da crise. Aí você pode pensar, mas se era a maior crise econômica da história da humanidade, como é que o Estado vai ter dinheiro para fazer obras públicas, né? Então, pessoal, por isso que é o Estado, né, que financia o envio, por exemplo, dos foguetes lá para o espaço, né? A NASA não é de nenhum empresário, é do Estado. Por quê? Porque o Estado tem um poder econômico que o empresário, por mais rico que ele seja, não tem, ok? O Estado tem o poder, inclusive, de emitir o papel moeda, de emitir dinheiro. É claro que essa não é uma solução simples e quase sempre, se não sempre, emitir dinheiro parece, né, que não é uma boa alternativa. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que o Estado ele tem um poder, né, de interferir na economia de forma muito ativa, né, e de forma muito influente, né, e eu, no meu entendimento, até de forma muito eficaz. Então, o Roosevelt ele faz a campanha dele prometendo adotar um plano econômico fundamentado no keynesianismo, onde o Estado iria intervir na economia, não, né, de forma altamente centralizada, como num Estado comunista, mas de forma a orientar a economia para tirar o país da crise, ok? E foi através do New Deal, do Roosevelt, que realmente os Estados Unidos saíram da crise de 29, embora eu já vou adiantar para vocês que os Estados Unidos só se recuperaram da crise de 29 efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, quais são aí as principais características do New Deal? Fortes investimentos do Estado em obra pública. Aí você vai pensar, mas aí é o Estado gastando. Gastando sim, mas quando o Estado está fazendo obra pública, ele está comprando cimento, ele está comprando pedra, ele está pagando um operário, ele está fazendo, não é, com que a economia se movimente, usando, não é, claro, o poder que o Estado tem de injetar dinheiro na economia, enfim, de ser um grande agente desse processo. Beleza? Reforma do sistema bancário e monetário, controle de preços e produção empresarial. Então, por exemplo, no capitalismo, o Estado controlar preço não é uma boa coisa, mas diante da crise de 29, o New Deal vai se sustentar nesse princípio também de controle de preços, né? De incentivos agrícolas, né? Subsidiando inclusive a produção agrícola, cortando impostos ou ajudando os produtores, né, a levar o produto para as cidades, para que ele não se estragasse, enfim. O governo vai tomar uma série de medidas para incentivar a produção agrícola, para que ela não parasse, né? E também vai adotar uma série de medidas sociais,
como uma espécie de salário-desemprego, né, como uma espécie de, muitas aspas aí, de Bolsa Família, onde onde o Estado assegurava benefícios para que a população sobrevivesse e passasse por essa crise, ok? Bem como o governo americano está fazendo agora em relação ao coronavírus, que parece que distribuir cheques de $1.200 para cerca de 70 milhões de americanos. Me parece, eu li isso no noticiário, mas tem que confirmar, ok? Então é isso aí, o texto ia fazer uma linha do tempo só explicando os principais fatos. Então é isso. Então é com o New Deal do Roosevelt que os americanos vão conseguir então recuperar efetivamente a sua economia, embora ela só tenha sido recuperada de forma bacana mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Vou parar por aqui para que não fique tão longo e aí a gente continua talvez num segundo vídeo para tirar dúvidas. Qualquer dúvida é só postar aí, galera.